Olá pessoal, aqui é o professor Lucas. Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, aqui tem alguma das minhas redes sociais. Se alguém quiser posteriormente vir me seguir, estão aí. Gente, a nossa aula de hoje é sobre o conceito de lugar. Lugar que é um conceito muito importante dentro da geografia. E lugar na geografia tem um significado um pouco diferente da forma usual como nós nos referimos a lugar, tá? Comumente nós nos referimos ao lugar apontando alguma localidade que a gente vai em algum dia ou se referindo a alguma localidade. Mas dentro da geografia, o conceito de lugar, ele tem a seguinte definição: é a porção do espaço onde as pessoas vivem o seu cotidiano. Ou seja, é onde as pessoas têm as suas relações sociais, é onde as pessoas vivem as suas experiências, onde acontece o dia a dia das pessoas. E como exemplo de lugar, a gente já pode citar de uma vez, por exemplo, a nossa casa, o lugar onde que a gente estuda, seja a nossa faculdade, nossa escola, a creche, os lugares onde nós nos divertimos, o nosso trabalho, enfim, é onde nós mantemos as nossas relações. E é no lugar, gente, que as pessoas estabelecem as relações com outras pessoas. Sejam essas pessoas seus parentes, amigos, colegas de trabalho. É onde surgem os laços afetivos, onde nós construímos as nossas lembranças e onde também nós criamos a nossa identidade. Nos relacionamos com outras pessoas nos lugares. Inicialmente com a nossa família. À medida que a gente vai envelhecendo, nós temos relações com as pessoas da nossa rua, do nosso bairro. Depois, com o passar do tempo, vamos para a escola, na idade escolar. Também temos relações com outras pessoas, com nossos coleguinhas. E tudo isso vai formando a nossa rede de laços afetivos, né? E à medida que a gente vai envelhecendo e vai conhecendo os lugares, outros lugares, nós também vamos construindo as nossas lembranças, né? À medida do nosso desenvolvimento enquanto pessoas. E também, enquanto nos desenvolvemos, nós vamos criando a nossa identidade a partir das experiências que nós vivemos ao longo de nossa vida. Cada pessoa ela vai estabelecer uma relação particular com o lugar. Isso acontece porque cada pessoa é diferente uma da outra. Cada pessoa tem uma determinada experiência de vida que difere da experiência de vida do seu colega, da outra pessoa com quem que você conhece. Então, é dessa forma que nós vamos nos relacionando com o lugar, de maneira muito particular. Cada pessoa tem as suas próprias experiências ao longo da vida. E isso, gente, a gente chama de conceito de espaço vivido, porque o lugar é o espaço onde nós temos as nossas experiências, nossas relações, o nosso cotidiano acontece no lugar. E esse cotidiano ele vem repleto de relações, de formas diferentes de se relacionar. Cada pessoa ela se relaciona com o lugar de forma diferente. E cada lugar ele vai ter um determinado conjunto de características diferentes de outros lugares. E isso a gente pode perceber através das características que a gente percebe, que a gente observa na paisagem. Você pode ver que nas duas imagens que eu coloquei aqui, a gente tem uma imagem da, da praia, né, e uma imagem de uma determinada rua. A gente percebe que existem características diferentes nesses dois lugares. E cada lugar ele vai ser diferente do outro. Nunca vão existir dois lugares iguais. Cada lugar tem suas próprias características. E as pessoas, elas estabelecem conexões com os lugares. Durante muito tempo, gente, a pessoa ela nascia, crescia
e tinha experiências apenas com um determinado lugar. E isso acontecia porque a infraestrutura para se locomover de um lugar para o outro era muito ruim. As estradas não eram pavimentadas, os meios de transporte não eram igual hoje, né? Muitas vezes transporte a tração animal, como carroças. Isso dificultava o trânsito entre lugares diferentes. A pessoa ela nascia, vivia e morria tendo experiências apenas com aquele lugar. E com o desenvolvimento dos meios de transporte, isso foi mudando. As estradas começaram a interligar lugares diferentes. Os meios de transporte disponibilizaram uma forma melhor de se locomover entre os lugares. Surgiu o automóvel, o avião, as embarcações, elas se modernizaram. Isso facilitou o acesso a outros lugares. Como também, há séculos atrás, a comunicação entre os lugares era muito arcaica. Não existia igual hoje o celular, a internet que traz a notícia em tempo real. E foi com o desenvolvimento dos meios de comunicações e dos meios de transporte que se estreitou as relações entre os lugares. Hoje a gente consegue ficar sabendo de uma notícia de alguma coisa que aconteceu lá no Japão, por exemplo, em tempo real, através da internet. Nós temos sites que transmitem as notícias, a televisão, o rádio. Isso tudo encurtou, estreitou essa relação entre os lugares. E isso teve uma consequência, e se impulsionou a mudança nos hábitos e nos costumes das pessoas. Eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Por exemplo, fast food. O fast food, muitas pessoas vão achar que o fast food, ainda mais na idade de vocês aí, muitas pessoas vão achar que o fast food ele é uma coisa que sempre existiu aqui. Não, ele surgiu em um determinado lugar e nós, através dessa relação entre os lugares, dessa nova relação entre os lugares, nós pegamos esse hábito, nós pegamos esse costume. A moda também é uma coisa que surgiu a partir do desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de comunicação. A moda de outro lugar, por exemplo. Nós seguimos um padrão de moda que ele não é totalmente brasileiro. Por exemplo, no modo de se vestir. Ele veio de algum lugar. E isso ocorreu a partir do desenvolvimento dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Muitos hábitos que a gente tem hoje, muitos costumes que a gente tem hoje, eles não são oriundos do nosso lugar. Eles vieram de outros lugares. E a gente nem percebe isso hoje em dia, não é? Cada lugar tem a sua história. E cada lugar ele sofreu transformações ao longo dos anos. Alguns lugares sofrem transformações de maneira mais rápida e outros sofrem transformações de maneira menos rápida. Mas todo lugar ele sofre transformação. E a gente consegue observar isso, por exemplo, através das fotografias. Deem uma olhada nessas fotografias aí do Rio de Janeiro, por exemplo, na década de 60 e atualmente. As fotografias são uma ótima forma de se comparar as transformações que ocorrem nos lugares. Existe um acervo muito grande de fotografias e essas fotografias elas mostram para a gente como que ocorreu a mudança nos lugares. E com isso eu encerro a nossa aula de hoje, gente. Era isso que eu tinha que falar sobre o lugar. Espero que vocês tenham gostado. É a nossa primeira aula. Eu estou acostumado à aula presencial, né? Mas eu vou fazer o máximo possível para suprir essa demanda que a gente vem tendo que atender aí com essa pandemia, tá? Um abraço e até a próxima aula.